Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de junho. Junho foi um mês bem difícil de leituras, eu me senti patinando em diversos momentos e até metade do mês eu quase não tinha tocado em nada. Então eu tive bastante medo de não conseguir retomar as minhas leituras, mas eu acho que eu consegui. Eu consegui, porque eu li 5 livros no mês. Vocês sabem que a minha meta é ler 4, então tá tudo certo de novo. Eu espero continuar assim em julho. Como sempre, eu começo falando da leitura do Buddy Read da LX, que foi Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, com apoio da editora Intrínseca, parceira aqui do canal que eu tanto amo e que inclusive eu tava reparando na minha lista de lidos. Eu não contei, mas eu li muito livro da Intrínseca esse ano já. Mas enfim, não era sobre isso, né? Mas antes de eu falar o que eu achei de Pequenas Grandes Mentiras, vamos falar do Buddy Read da LX do mês de julho. Nós vamos ler Deixada para Trás. Esse livro é do Charlie Donley, que é um autor que eu tô ouvindo muito falar, de thriller, então tô bem curiosa para esse livro. E ele vai ter apoio da Faro Editorial, então quem lê com a gente no mês de julho está concorrendo ao livro do mês de agosto, que vai ser A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, com apoio da editora Plataforma 21. Também já foi parceira aqui do time da LX, na leitura do ano passado, a última leitura do ano passado, que foi Mensageira da Sorte. Então nós estamos muito felizes de ver pela primeira vez uma editora retornando a parceria do Buddy Read da LX. Muito obrigada Plataforma 21, muito obrigada editora Faro e muito obrigada editora Intrínseca por essa confiança no nosso trabalho. Enfim, vamos falar de Pequenas Grandes Mentiras. Essa autora que eu mal li e já considero pacas, porque esse é o meu primeiro livro lido da Liane Moriarty e eu já quero ler tudo dela. Inclusive, eu tenho ali na minha coleção do Intrínsecos o 9 Desconhecidos. Quem sabe eu consiga ler em breve. Pequenas Grandes Mentiras já foi adaptada pela HBO, por isso que tem aqui essas atrizes maravilhosas, é um elenco de peso pra caralho. Eu confesso que não terminei ainda de ver a série, mas já eu falo sobre isso. Primeiro vamos falar sobre esse livro. Nós temos aqui essas 3 protagonistas, que é a Celeste, a Madeleine e a Jane. Então nós vemos o ponto de vista das 3 do livro. Elas são mães, primeiramente, e é por isso que elas se conhecem da escola dos filhos. Elas têm filhos da mesma idade, por volta dos 5 anos, então saindo do jardim da infância, né? A Madeleine, com certeza, é considerada a líder do grupinho delas. A Celeste já era amiga da Madeleine e a Jane é a novata, que tá trazendo seu filhinho Ziggy pra escola. Parece um livro bem comum sobre dramas de mães, não é mesmo? Mas não, porque logo no início nós sabemos que vai ter um assassinato, alguém matou alguém numa das festinhas da escola. E em vez da gente saber quem é a vítima e querer saber quem é o assassino, a autora não diz nenhum dos dois pra nós. Então nós ficamos acompanhando a história dessas mulheres, como elas se conheceram, as tretas que acontecem, porque apesar de ser uma escola de educação infantil, rola muita treta entre essas mães. E cada uma delas pode ser uma pista para o que vai acontecer no final. Então o livro vai falando do passado, o que aconteceu, permeado por pequenas frases das pessoas que não são elas, outras pessoas que testemunharam o assassinato, contando como que era a vida na escola e como elas enxergavam isso, né? Como elas enxergavam, por exemplo, que a Madeleine era treteira, tudo ela fazia uma explosão, como a Celeste era linda e tinha a vida perfeita, era o que as pessoas enxergavam, né? E como a Jane era muito nova e tinha um filho problemático, pelo visto, porque o filho dela é acusado de fazer bullying com outra menina. Então tu tem a visão dessas mulheres sobre o que está acontecendo com a vida delas e a visão de outras pessoas sobre o que acontecia na vida delas, ao mesmo tempo que tu fica tentando entender quem foi assassinado e quem matou quem. Enfim, eu amei esse livro, eu dei 5 estrelas e favoritei e quero ler tudo que a Liane Moriarty botar as mãos, até a lista do supermercado dela, porque que mulher para escrever esse livro. Desde a primeira página eu tô curiosa pro que vai acontecer com essas mães, mesmo eu não tendo a mínima ideia do assassino. Eu não queria só saber quem é o assassino e quem morreu. Eu queria saber da vida delas, o que aconteceu com elas, eu torcia por elas, entende? Então são personagens, todos eles têm defeitos e qualidades. E até os que são os vilões da história, digamos assim, os que têm mais defeitos do nosso ponto de vista, a gente consegue entender por que eles tomam as atitudes que eles tomam. Então todo mundo é 100% real. Tu consegue acreditar que essas pessoas existem. Eu amo livro assim, em que os personagens não são preto ou branco, sabe? Então isso de cara já me fez me apaixonar pela história e eu poderia ler sobre essas mulheres até o fim da vida.
Foi engraçado como personagens que a gente percebe que talvez não se desse bem na vida real, que talvez não fôssemos amigas, mas mesmo assim tem um carisma enorme e a gente torce por elas no livro. A gente quer saber das crianças, aqui a gente quer o bem de todas as crianças, a gente quer o bem de todos os personagens, tem só um ou outro personagem que tu realmente torce contra. Gente, eu não tenho ideia de como falar pra vocês mais do que isso, sem dar spoilers, mas eu quero tanto que vocês leiam esse livro, porque é maravilhoso. Sobre a série, eu comecei a ver, ainda não terminei, mas eu gosto mais do livro, e não é só naquele sentido de esse livro é sempre melhor. Não, é porque a série eu achei muito lenta. Eu vi o primeiro episódio e eu achei que se eu não tivesse lido o livro, talvez eu não quisesse continuar a série, sabe? Eu vi 5 episódios já. Apesar de eu estar gostando, porque eu tô vendo coisas que eu já li e aí eu tô visualizando melhor, e também gostando de comparar as diferenças, se eu não tivesse lido, talvez eu não tivesse visto a série toda. O meu marido tá vendo comigo e ele já desistiu. Ele disse que não tá entendendo, que tá complexo, tá meio confuso, sabe? Mas o principal é que ele não está se sentindo curioso. E eu acho que isso poderia ser um defeito. Apesar de que sabemos que a série foi um sucesso, tanto que está tendo segunda temporada. Então a série continua da onde o livro parou. Vou ver em breve o resto e conto pra vocês. Enfim, 5 estrelas favoritadas. Se vocês leram, comentem aqui embaixo comigo o que vocês acharam. Vamos conversar sobre esse livro que eu amei. Mas o primeiro livro que eu li esse mês foi Daqui Pra Baixo. Esse é o livro de junho do Intrínsecos. Ele é um livro que eu não aguentei não ler ele, porque ele é todo em versos, então tu consegue com certeza ler em algumas horinhas. Eu tentei segurar, porque eu sabia que eu tinha uma TBR grande e não pegar ele, mas eu não consegui. Eu tive que tirar ele da estante e ler, e eu li realmente em umas 2 horas, talvez, menos, não sei. Esse livro aqui trata, então, de um rapaz que perdeu o irmão assassinado e ele acha que sabe quem matou o irmão, a princípio ele sabe, e ele precisa ir atrás para se vingar. Então todo esse livro passa no trajeto dele sair da casa dele, pegar o elevador para descer e encontrar o assassino do irmão dele. Só que nesse meio tempo, dentro do elevador, ele encontra algumas pessoas que passaram pela vida dele e conversa com essas pessoas, e elas conversam sobre esse sentimento de vingança que ele tem, esse sentimento de obrigação de cumprir essa vingança, pois lá na região onde ele vive é isso que eles estão acostumados. Eles estão acostumados a vingar quem morreu, e isso traz um ciclo enorme que nunca acaba, uma bola de neve que todo mundo se mata para vingar alguém que mata o assassino de alguém e assim por diante, entende? E é tão triste, mas tão real, porque o que a mágoa e a raiva e o sentimento de luto pode ocasionar, e a bola de neve que pode rolar com esses sentimentos tão pesados que a gente carrega dentro da gente, e por a gente estar sentindo aquilo, a gente destrói algo que faz a outra pessoa sentir aquilo. Tipo, saindo desse motivo de vingança, de assassinato, a gente pode perceber isso na nossa vida também, né? Como a gente trata mal alguém quando a gente tá com raiva, e daí essa pessoa vai ficar com raiva e tratar mal alguém que vai ficar com raiva, e assim vai. Então, às vezes, sentimentos ruins trazem ciclos infinitos, e a gente tem o poder de parar esses ciclos quando eles chegam na gente, entende? Claro que aqui é muito mais pesado do que isso, eu tô simplificando e trazendo pra minha vida, porque eu obviamente não moro numa zona pobre, em que a violência é tão próxima de mim. Já morei, mas não moro mais, mas eu consigo enxergar também a zona que eu morei aqui. Esse negócio, né, da violência que gera violência, que gera violência. Enfim, é um livro pesado e muito rápido de ler e fluido por ser em versos, mas justamente também por ser rápido e em versos, que quando ele penetra na gente parece forte demais, pelo menos é a impressão que eu tenho. Um parágrafo simples que transmite toda uma dor e todo um ciclo, então um parágrafo que transmite muito mais do que só 4 frases, sabe? Complicado de falar isso, é uma história muito curta, mas é uma história que te faz pensar muito. E também as outras regras desse lugar tão pesado de viver, né? Que seria não chorar, não dedurar ninguém e sempre se vingar. Isso é muito pesado, mas é real, não é coisa de livro, não é coisa de filme. Tem lugares que realmente é assim. O homem não pode chorar
porque ele tem que ser forte, ele não pode dedurar, porque isso não é coisa que se faça, né? Tu não pode passar o outro pra trás. E tu não pode, tipo, ficar do lado da polícia, né? E coisas do tipo. E se vingar sempre que alguém que você ama sofre. É muito triste, é muito complicado, mas é muito importante. Aí foi outro livro 5 estrelas do mês. E esse mês tem bastante estrelas altas, então foi um mês muito bom. Essa capa do elevador que a gente recebe no card é a capa que vai chegar nas livrarias. E eu também li a revistinha, quase esqueci de falar disso. E aqui tem outro poema do autor, e tem imagens, e tem um pouco sobre a vida do autor, e enfim. Tem bastante informações além, e eu achei bem legal a revistinha. Foi a primeira vez, eu tenho Intrínsecos faz muitos meses, não vou nem contar ali pra não me apavorar. E foi a primeira vez que eu consegui ler tudo. Então, eu tô bastante feliz por isso também. E eu preciso ler logo os outros livros do Intrínsecos. Eu li também uma coisa absolutamente fantástica do Hank Green. Esse livro aqui é pro Jornada DLX, um novo quadro do canal, dos nossos canais do time DLX, que é eu, a Maria do Xícara Quente e a Ray de Livro em Livro. Nós somos o time DLX, nos procure no Instagram, @time DLX. Nós temos esse projeto, que ainda não foi ao ar, mas vai logo, que é o Jornada DLX, em que a gente lê as 3 o mesmo livro. Vocês sabem que a gente faz livro viajante, que já é isso, só que agora nós vamos gravar vlogs enquanto escrevemos e lemos os comentários uma das outras. Então, em breve vai ter vlog sobre esse livro, tanto no meu canal como no canal delas ao mesmo tempo. Vai ser bem legal. Sobre uma coisa absolutamente fantástica, eu amei esse livro. Esse aqui também dei 5 estrelas. É um livro bem levinho, bem levinho. Eu achei que fosse o YA, mas, quer dizer, na verdade às vezes eu fico em dúvida de até quantos anos é considerado YA. Porque aqui eles têm mais de 20 anos, já são adultos, tipo, ter os seus trabalhos e serem formados e tal. Mas dá uma pegada super YA na história. Nós temos a April, que é a protagonista desse livro. Ela é bissexual, ela mora com uma namorada e ela tem mais um amigo muito próximo, sempre andam os 3 juntos. Ele tem um canal no YouTube. E quando ela tá saindo do emprego de madrugada, ela dá de cara com um robô gigante, chama um amigo dela pra filmar. Ela chama de brincadeira esse robô de Carl. E o Carl é o primeiro de algumas dezenas de robôs gigantes que estão espalhados pelo mundo. E ela acaba meio que virando a porta-voz do que tá acontecendo na Terra, sabe? Robôs gigantes aparecem do nada, parecem ser uma obra de arte, mas daí quando tu toca neles, eles têm um certo calor, eles são indestrutíveis, ninguém consegue nem mover eles do lugar. E ela começa a investigar o que é isso, e tudo que ela vai descobrindo, ela vai mostrando no YouTube. E ela começa a ser chamada para entrevistas, e eles começam a ter o seu canal cada vez maior, e ela tá cada vez mais imersa nessa vida de correr atrás dos caos e tentar descobrir o que eles são. Eles são mesmo uma obra de arte? Eles são seres vivos? Ou não? Eles são criados? Eles são do governo? O que são eles? E eu descobri que tem mais livros que eu espero que o Hank Green lance logo, porque eu terminei muito, muito a fim de ler. Não vou falar muito sobre esse livro pra vocês, porque como ele é do Jornada DLX, em breve vai ter vídeo de vlog pra vocês, tanto no meu canal quanto no canal da Maria do Xícara Quente e da Ray de Livro em Livro. Daqui, esse livro tá indo pra casa da Ray de Livro em Livro pra ela ler. Então vocês vão ver no vlog que não vai ter spoilers, tudo que eu achei e tudo que as meninas acharam. Então eu acho que eu não vou falar muito do que eu achei, porque vocês vão ter que esperar o vlog. Mas basta dizer pra vocês que eu dei 5 estrelas e estou esperando ansiosamente o próximo livro. Depois eu terminei de ler Rebelde do Deserto. Esse foi do Desafiando a Louca de maio. Eu tô mega atrasada do Desafiando a Louca, eu não sei o que eu vou fazer, mas tudo bem. Esse foi o Douglas do canal Refúgio. Muito obrigada, Douglas, que me indicou. E eu gostei bastante desse livro. Ele é um YA, esse é o YA mesmo, a protagonista é adolescente. E o nome dela é Amari, se não me engano. Ela vive no deserto e o deserto tem muitas criaturas mágicas que todo mundo sabe que existem, não é nada em segredo. Mas ainda mesmo assim parece bem da nossa realidade, porque no caso ela mora no deserto, parece ser uma cultura mais árabe e ela não tem muitos direitos, ela é uma mulher, então ela é mais fraca que o homem, com certeza, ela tem menos direito de falar, ela vai casar com quem o pai dela decidir, apesar que na história, como ela não tem pai, ela mora com o tio vai botar ela pra casar com alguém ou com ele mesmo, sendo que ele já tem uma esposa. E ela, obviamente, não quer viver assim, ela sabe atirar muito bem e ela tenta usar isso pra tentar conseguir dinheiro e sair da cidade, mas ela acaba se encontrando com um forasteiro e com ele talvez ela consiga sair.
Eu não vou falar muito sobre esse livro pra não dar spoiler, eu não sei até onde é considerado spoiler, então vamos deixar por aí. Eu gostei bastante do livro, ele tem uma leitura muito fluida, muito simplesinha, assim. E eu vi muita gente elogiando, então quando eu comecei a ler eu tava bem empolgada. Eu gostei bastante do livro, mas eu não sei se eu vou continuar a leitura dele. Foi uma coisa assim, super, 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 super divertida, como se eu estivesse vendo um filme da Sessão da Tarde. Mas mesmo que tu esteja vendo o primeiro de uma trilogia da Sessão da Tarde, meio que tu só olha quando tá passando na TV, sabe? Então é mais ou menos isso que eu senti. Eu adorei mesmo o livro, me diverti muito e a partir do momento que eu comecei, eu li super rápido até o final. Mas tem aqueles clichêzinhos de YA que eu andava meio cansada de ler. E então eu não sei se eu tenho tanta vontade de ler o próximo, sabe? E o que eu mais gostei desse livro foi a mitologia. Eu adorei ver todas essas histórias dos djinns e dos seres do deserto e os poderes que os filhos dos djinns têm. Enfim, essa parte foi muito legal e essa parte foi bem criativa, não foi nada clichê, eu gostei bastante mesmo. E, inclusive, eu acho que assim, na verdade, se tivesse um filme da Rebelde no Deserto, não sei se vão fazer, se tivesse, eu veria com certeza e daí continuaria acompanhando pelos filmes. Eu só não sei se eu vou ler o segundo. Me digam aqui embaixo nos comentários se vocês leram a continuação do Rebelde no Deserto, se vale a pena, se vocês acham que foi melhor que o primeiro ou não. E quem sabe, uma hora dessas eu dou uma outra chance. E por último, eu terminei finalmente Matadouro 5 do Kurt Vonnegut, que eu tô lendo faz vários meses. Dá a impressão de que eu não tava gostando do livro, mas é exatamente o contrário. É que ele é um livro um pouco pesado. Sabe? Aquele livro que tu precisa ler com tempo pra absorver a informação. Se não absorver a informação, tu não vai absorver bem a história, sabe? Inclusive, o primeiro livro que eu li do Kurt, As Sereias de Titã, eu já fiz a resenha, tá aqui nos cards. E eu amei muito e foi a partir dali que eu quis ler mais livros do autor. Esse livro tem várias pegadas de Sereia de Titã, ou Sereia de Titã tem várias pegadas dele, eu não sei qual é a ordem, qual foi lançado primeiro. Que é questões de viagem no tempo, do tempo não ser linear e sim cíclico. Questões sobre livre-arbítrio, de será que nós temos mesmo livre-arbítrio? Mas aqui nós temos uma pincelada um pouco diferente. Eu achei que seria de Titãs mais divertido, sabe? E tem muitos pontos questionadores, principalmente no final. Eu achei uma filosofia muito massa, eu fiquei pensando em muita coisa quando eu terminei a Sereias de Titã. Mas esse aqui, a filosofia é meio que por todo o livro, homogeneamente. Porque o Kurt Vonnegut, ele foi pra guerra, pra Segunda Guerra Mundial. E aqui ele descreve como foi a vida do protagonista na guerra. Então, com certeza, muitas partes que estão nesse livro são autorais. São coisas que aconteceram com ele. O que dá um peso muito maior no livro. Mas ao mesmo tempo ele tem uma vibe meio As Aventuras de Pi ou aquele filme Big Fish, porque a pessoa que passou pela situação, ela traz elementos fantásticos para sua narrativa para poder absorver melhor aquelas tristes realidades, sabe? Então, por isso que eu digo, esse livro é muito pesado. Ele tem uma leitura leve, porque ele é muito nonsense. Então tá sempre acontecendo coisas muito absurdas com o protagonista. Como, por exemplo, ele é abduzido por extraterrestres. Isso aqui não é spoiler, porque fala desde o início. E na verdade é difícil dizer o que é spoiler nesse livro, sendo que o protagonista ele viaja no tempo. Uma hora ele tá no meio da guerra, aí quando ele abre os olhos de novo ele tá no futuro dele, e depois ele abre os olhos de novo e ele tá casando, então algo no meio termo, e assim vai. Então, logo do início tu já sabe tudo que vai acontecer com ele, tu sabe que ele vai morrer, porque, né, ele passa por toda a vida. Tu sabe que ele vai se casar, tu sabe que ele vai pra guerra. Tu sabe que ele vai estar em Dresden, na Alemanha, que foi bombardeada e ele viu pegando fogo. Então, é um livro que, na verdade, eu acho que não tem problemas eu contar spoilers pra vocês, porque a questão toda está em ler e absorver as entrelinhas do que o autor quis dizer. Ele tem um bordão nesse livro que é assim mesmo. Nessa tradução da Intrínseca tá é assim mesmo. Eu sei que nas traduções anteriores muda, mas em inglês é so it goes, se não me engano. Que é um sentimento que vai te trazendo no livro uma coisa bem bizarra, porque é assim, vou dar um exemplo aleatório, não tá no livro, vou só dizer assim, daí a senhora estava atravessando a rua e foi atropelada e morreu, ela estava só indo comprar biscoitos, é assim mesmo, entendeu? Então ele traz cenas pesadas de morte, cenas que nós não estamos
acostumados com cenas de guerra, e no fim diz que é assim mesmo, a vida é assim, acontecem coisas brutais o tempo todo, acontecem coisas que a gente não espera o tempo todo, a vida toma rumos que a gente não espera o tempo todo, e aí ele, tudo que é assim, ele vai dizendo, é assim mesmo, e no fim do livro, tu tá completamente sem saber o que pensar, porque são coisas que no começo te abalariam, porque tu não sabe que não é bem assim, acontece o tempo todo, mas nós não estamos acostumados. Só que até o final do livro, tu tá tão acostumado com todas essas coisas pesadas que ele foi te apresentando, que tu começa a realmente acreditar que é assim mesmo, acontece assim em todo lugar. Só que tu não pode se sentir assim, com coisas absurdas, com coisas ruins. Então, é um sentimento dúbio, e eu acho que é exatamente isso que ele queria passar pra nós. Fora essas partes nonsense que permeiam o livro, tipo, uma hora o cara tá sofrendo horrores na guerra, na outra hora ele foi abduzido por alienígenas que tratam ele muito bem dentro de um zoológico, e ele acha que realmente ele está feliz ali. Daí tu fica pensando o quanto ele realmente se transportou para aquele mundo alienígena para poder suportar os horrores da guerra ou os horrores da vida, né? Porque tem momentos bem ruins que ele passa mesmo depois da guerra, momentos que todos na vida passamos, né, momentos de luto até. E ao mesmo tempo que tu pensa, isso não pode ser real, isso é ele tentando computar, são cenas que trazem conforto, porque as coisas que ele aprende com o alienígena, de o tempo ser cíclico, também ajuda no conforto de tu parar pra pensar que a vida vai acabar de qualquer forma, e as coisas talvez aconteçam porque era pra acontecer, e se realmente tu acredita que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, tu não tem por que te desesperar tanto, se tu pode aceitar. Enfim, é complexo, isso aqui dá um debate imenso, e se vocês quiserem começar esse debate comigo aqui nos comentários, pode ser, eu tô aberta, ou lá pelo Instagram, me procurem no Instagram, canal.louca-dos-livros, se você já leu esse livro, a gente pode conversar por lá. E como eu acabei de ler no dia que eu estou fazendo esse vídeo, talvez eu ainda tenha muito mais a falar sobre esse livro depois que eu parar um pouco pra pensar bem nele. E de repente eu faço um vídeo só sobre ele no canal, ou pelo menos uma fotinho lá no Instagram com os meus pareceres embaixo, porque eu também posto fotos lá. Tenho que atualizar isso, faz tempo que eu não posto, mas me procurem lá no Instagram, me sigam lá que vocês vão ver sempre minhas leituras por lá também. Bom, eu acho que esse vídeo ficou gigante, mas é isso aí, gente. Eu li esses 5 livros esse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários os livros que vocês leram no mês de junho. Eu gostaria de saber e conversar com vocês sobre eles. De repente eu já li também. Se vocês quiserem ler qualquer um dos livros que eu comentei hoje, por favor, lembrem do meu link do canal, que tá sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. E vocês ajudam muito se comprarem com o meu link. Nunca pedi nada. Mas o que eu peço encarecidamente, muito mais que comprar com o link do canal, é curtir esse vídeo, porque não custa nada e você ajuda muito, assim como se inscrever aqui embaixo, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo, sem falta. Beijos, tchau! Sombria Queda? Gente, pelo amor de Deus. A Sombria Queda de Elizabeth. A Sombria Queda de Elizabeth... A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, com apoio da editora... eu espero vocês no próximo livro. Apesar de... Oi, gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o... Opa!